Mateus 13, versículo 47 a 50. Diz assim: o reino dos céus é uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, concede-nos a Tua graça, a Tua misericórdia, e nos fazer entender o mais profundo das Sagradas Escrituras. Revela-nos, porque de fato a revelação das Escrituras se dá por meio do Teu Espírito, e é uma revelação que é dada para poucos. Dá-nos este privilégio, dá-nos esta honra de ouvir o Teu Espírito falando conosco, que o Senhor venha se revelar para nós, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua Palavra. Sê conosco, nos dê este privilégio de conhecer um pouco mais da Tua bondade, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o propósito geral das parábolas de Jesus é trazer ensinamentos no que diz respeito ao reino de Deus. Esse é um dos grandes temas dos evangelhos, especialmente o evangelho de Mateus, que trata do reino de Deus, que às vezes Mateus usa o termo também reino dos céus, que é um termo semelhante a reino de Deus. E esse tema do reino dos céus, reino de Deus, é um tema importante nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento em especial, porque o público, os ouvintes de Jesus, eles tinham a concepção do reino que ainda estava por vir, porque o público daquela época tinha em seus corações a expectativa da vinda do reino de Deus, esta vinda que foi prometida de forma incipiente ainda, de forma primitiva, original, em Gênesis, capítulo de número 3, quando Deus fala para a serpente que iria trazer o descendente que iria esmagar sua cabeça, e os judeus criaram essa expectativa do nascimento desse descendente que iria esmagar Satanás e iria esmagar a serpente. E isso aconteceu durante toda a história de Israel. A serpente tomou figuras através de povos inimigos como os babilônios, os assírios, os gregos, os persas e os romanos. Então eles estavam naquela expectativa de que Deus iria trazer o descendente, o Messias, que iria esmagar a cabeça da serpente. No entanto, a concepção judaica da vida do reino era uma concepção, na verdade, triunfalista, que o Messias iria os imperadores. E Jesus veio demonstrar que não é bem assim. O reino de Deus, de fato, ele vai vir de uma forma a destronar o império das trevas, mas ele viria em duas etapas. Na primeira etapa, que foi quando Jesus veio a esta terra, nós podemos chamar de reino inaugurado. O reino de Deus inaugurado, o reino de Deus é chegado até vós, o reino de Deus está próximo. Ou seja, iniciou com a pregação de João Batista, culminou com a pregação e a obra de Jesus Cristo. Esse é o reino de Deus, não de forma consumada, mas de forma inaugurada. A forma da vinda do reino de Deus de forma consumada vai ser no juízo final, onde é descrito aqui no versículo de número 49. Assim será na consumação do século, ou seja, quando Jesus voltar para o juízo final, irá se consumar a plenitude da vinda do reino de Deus. Nós temos que entender, meus irmãos, que Jesus ele quer nos trazer princípios e ensinamentos fundamentais a respeito da natureza do próprio Deus, que são ensinados dentro das parábolas que tratam do reino de Deus, meus irmãos. E nesse sentido, o tema da mensagem é o propósito da vinda do reino de Deus. Por que é necessário a vinda do reino de Deus e qual o objetivo de Deus ao revelar a vinda desse reino inaugurado com Jesus Cristo? Meus queridos irmãos, na verdade existem vários propósitos, e as parábolas de forma geral trata desses propósitos, mas a parábola aqui que diz respeito à parábola da rede tem um propósito, traz um propósito específico na vinda do reino, que é revelar algo sobre Deus, revelações a respeito do caráter de Deus, e essas revelações têm ensinamentos profundos a respeito da salvação e que têm grande importância para a nossa vida espiritual. Então, meus irmãos, com base nesta parábola da rede, nós iremos aprender então hoje o propósito da vinda do reino de Deus. E como Jesus costumava ensinar através de ilustrações e parábolas, não foi diferente aqui. A parábola da rede, meus irmãos, que fala da pesca, fala de peixes,
assemelha-se muito à parábola do joio e do trigo, no sentido em que mostra que há uma diferença entre o bom e o mal, o justo, entre o crente e o descrente, como Deus trata esses crentes e esses descrentes. A única diferença é que a parábola do joio e do trigo mostra como deve ser tratado esses dois públicos, em especial o joio, agora, no reino inaugurado, como deve ser tratado o joio. Já a parábola da rede tem como um propósito maior demonstrar como Deus vai tratar esses ímpios, ou falsos crentes, no dia do juízo, porque esse é um dos propósitos da parábola. Vejamos então, meus irmãos, a respeito do reino. Contextualizando um pouco a respeito desta parábola, a importância desta parábola, por que Jesus falou a respeito da rede que foi lançada ao mar e recolheu toda espécie de peixes, e depois os pescadores assentados à beira da praia começaram a separar os peixes bons dos peixes ruins. Meus irmãos, era muito comum a prática profissional da pesca no período de Jesus, e ainda na Palestina, naquela região, mas a Bíblia ressalta com grande importância essa profissão, tanto que boa parte dos discípulos de Jesus eram pescadores, e de fato havia uma prática muito grande comercial na área da pescaria, da venda de peixes. No norte do Mar da Galileia, meus irmãos, estima-se que existe cerca de 25 espécies de peixe naquela região. E a pesca desses peixes acontecia da seguinte forma: os pescadores lançavam uma rede de 2 metros de largura e 100 metros de comprimento. E essa rede ela era estendida da praia até o barco mais distante, debaixo da rede, onde havia pesos para manter a rede submersa às águas. Ou, muitas vezes, essa rede também era estendida entre um barco e outro, para que pudesse pescar o máximo de peixes possível. E nesse sentido, Jesus então traz essa prática que era comum para trazer esses ensinamentos a respeito do reino de Deus. Então, meus irmãos, qual é o propósito da vinda do reino de Deus, dessa vinda inaugurada e da vinda consumada do reino de Deus? Em primeiro lugar, revelar sua graça. Esse é o primeiro propósito da vinda do reino de Deus, mostrar que Deus é um Deus gracioso. Está escrito em Efésios capítulo de número 2, versículo 4, que Deus é rico em bondade, em misericórdia, em graça. De fato, a Bíblia ressalta a riqueza da sua graça, Deus sendo rico em misericórdia e graça. E Ele revela essa graça nesses ensinamentos acerca do reino de Deus. O versículo de número 48 nos diz o seguinte: e quando já está cheia, os pescadores, 47 e 48, o reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Esse verbo lançar aqui, meus irmãos, é um verbo que está no particípio grego e na voz passiva, indicando que esse processo de lançar a rede foi efetuado por alguém, por outro, e isso significa que os peixes são a parte passiva desse processo, ou seja, os peixes não... É óbvio que na ordem natural das coisas não seria assim, mas sem os ensinamentos contidos na parábola, traz esse princípio de que alguém tomou a iniciativa de ir atrás desses peixes. Alguém tomou a iniciativa de pescar esses peixes. Em João capítulo 15, versículo 16, deixa claro quem foi esse alguém. Não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós outros. Então, alguém tomou a iniciativa, e quem tomou essa iniciativa de pescar esses peixes foi o próprio Deus, em sua graça. Deus é um Deus gracioso, e a sua graça é uma graça amorosa, um amor incondicional. É um amor, meus irmãos, revelado na cruz de Cristo, e esse amor incondicional, esse amor redentivo, ele é específico, tem como objetivo salvar e livrar os peixes bons. Ele pescou, na verdade, todo tipo de peixe, mas no versículo de número 49 ele faz a separação. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Isso é graça, uma graça amorosa de Deus, não só nos pescar para nos inserir no reino de Deus, no reino dos céus, livrar na consumação deste reino. E para tanto, meus irmãos, é necessário nós fazermos a distinção entre reino e igreja. A igreja não é o reino de Deus. A igreja é um agente do reino de Deus. Assim como Israel no Antigo Testamento era um agente do reino de Deus, ou um agente visível que se manifestou ao mundo.
um agente do reino de Deus? Porque o reino de Deus é muito mais abrangente. O reino de Deus inaugurado diz respeito à ação do Espírito Santo no coração dos crentes, por isso diz as Escrituras, o reino de Deus está em vós. O reino de Deus não é revelado de maneira onde Deus vem os ímpios de maneira visível. Não, ele é muito mais sutil hoje. Ele se revela através do nosso caráter, do nosso testemunho. O reino de Deus está em vós, e ele é justiça e paz. É esse o reino de Deus inaugurado. Todavia, esse reino de Deus tem um agente, e o agente propagador do reino de Deus é a igreja. E nessa igreja se insere toda espécie de peixe, os peixes bons e os peixes maus. Mas só o fato de Deus te inserir nesse agente que é a igreja, isso você está aqui nesta manhã por causa da graça de Deus. Você conheceu o Evangelho um dia por causa da graça de Deus. Você se tornou membro da igreja um dia, da igreja visível, por causa da graça de Deus. Mas fazer parte do agente do reino, que é a igreja, não é suficiente para te garantir vida eterna. O que te garante vida eterna é apoiar-se em Cristo Jesus. E o que vai demonstrar que você não é apenas um membro do agente, que é a igreja, mas você de fato é um filho do reino, essa é a certeza, a convicção que você tem no seu coração, e o que vai ficar manifesto no dia do juízo final. Mostra a graça de Deus. Mas a graça de Deus, no que diz respeito à dinâmica do reino, ela não é apenas amorosa e redentiva no que diz respeito aos eleitos, aos filhos. Ela é soberana porque ela insere também não só os bons peixes, mas ela insere também os peixes ruins. Então, nesse sentido, a graça de Deus, ela é soberana. Versículo 48. Aliás, 47 e 48. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escoram os cestos e os ruins deitam fora. Toda espécie de peixe. Por que toda espécie de peixe? Porque diz respeito, em primeiro lugar, a amplitude e o alcance do reino de Deus, que alcança toda espécie, ou todo tipo, na verdade, de homens, mas também no sentido de natureza. Deus ele recolhe dentro do reino, ele pesca não só pessoas eleitas, não só pessoas que se tornarão seus filhos, mas também ímpios, são os peixes maus. Nós temos que entender, meus irmãos, quando ele fala de peixes ruins, quais são esses peixes ruins, os peixes maus que os pescadores deitam fora. Como saber que era um peixe ruim? Meus irmãos, os peixes que não tinham escama nem barbatana eram considerados peixes impuros para os judeus e, portanto, não dado ao comércio. Quando os pescadores recolhiam em suas redes os peixes que a lei de Moisés considerava impuro, eles deitavam fora esses peixes e recolhiam para si, para a venda, para o comércio, apenas os peixes que eram considerados pela lei de Moisés puros, peixes com escamas. Nesse sentido, meus irmãos, na dinâmica do reino de Deus, o reino de Deus inaugurado, que é o que nós estamos presenciando agora, Deus ele permite, não só permite, como ele insere dentro da igreja peixes bons e maus, ou seja, filhos de Deus e filhos das trevas dentro da mesma igreja. Toda igreja tem crente e descrente. Toda igreja tem os verdadeiros crentes e aqueles que professam ser crentes, aqueles que no dia do juízo final deixaram claro isso, onde eles vão falar para o próprio Senhor: Senhor, mas em teu nome nós fizemos isso e aquilo. Jesus vai dizer para eles: apartai-vos de mim, malditos. Então existe dentro da igreja pessoas malditas, pessoas que não são crentes. Que tipo de pessoa você é? Que tipo de peixe você é? Você é um filho de Deus regenerado, um peixe bom? Ou você é um filho das trevas que está dentro da igreja há anos e nunca mudou de vida? Ouve a palavra de Deus constantemente, o coração continua, coração de pedra, coração endurecido, o que fica evidente pela não transformação de vida, pela não mudança de caráter. Meus irmãos, o que vai demonstrar e evidenciar se você é um bom peixe ou não, vai ser suas obras, serão as nossas obras. Então, a graça de Deus, ela é soberana, ela é amorosa, porque ela insere os bons peixes bons. Nós temos que entender que um bom peixe, ele não é bom por natureza. Trazendo da parábola para a ilustração prática, o bom peixe, no atual, ele não é bom por natureza. Ele é um bom peixe porque Deus aplicou a bondade de Cristo em sua vida. Deus substituiu Cristo, te substituiu na cruz de Cristo. Isso significa que a partir da morte de Jesus,
você passou a ser considerado um bom peixe por Deus. Não, você não é bom por natureza, porque Jesus disse que ninguém é bom. Você não é bom por natureza. Mas Deus te trata como se fosse, por causa da bondade de Cristo. Deus te chama de justo, não porque você é justo, mas por causa da justiça de Cristo. Os peixes, eles são chamados de justo no versículo 49. Meus queridos irmãos, o propósito da vinda do reino, em primeiro lugar, revelar a graça, em segundo lugar, revelar a bondade de Deus. A bondade de Deus, porque na dinâmica do reino inaugurado, e do reino consumado também, ele tem como propósito usar o agente do reino, que é a igreja, para alcançar toda espécie de peixe, para alcançar todo tipo de homem. Versículo de número 47. O reino dos céus ainda é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, peixes de toda espécie. O reino de Deus não vai recolher todos os peixes do mar. Não são todas as pessoas que terão acesso ao reino de Deus. Existem pessoas espalhadas pela terra que morrem sem nem ouvir o evangelho do reino, sem nem ter acesso à mensagem pregada pela igreja. Mas é injusto Deus mandar para o inferno. Deus manda alguém para o inferno pelas suas obras, não pela oportunidade que ela teve ou deixou de ter. É pelas obras que Deus manda alguém para o inferno. No entanto, algumas pessoas morrem o evangelho do reino. Mas de todas as línguas, tribos e nações, Deus tem eleitos, Deus tem seus escolhidos, e Deus vai mandar os pescadores da consumação, do reino consumado, que são os anjos. Nós somos pescadores do reino inaugurado, mas os pescadores do reino consumado, que é no dia do juízo final, são os anjos. Eles virão pescar, recolher os peixes de todas as tribos, línguas e nações, e eles que vão separar. Esses peixes virão de toda espécie ou de todo tipo. Por isso que está escrito em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo de 1 a 5, meus irmãos, que é da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Não cada homem, porque Deus não tem como objetivo pescar todo peixe, mas toda espécie, todo tipo de homem, branco, pardo, preto, loiro, moreno, homem, mulher, poderosos, escravos, simples, humildes, gente de todas as tribos, todas as nações. Ou seja, é a bondade de Deus de salvar pessoas de todas as nações. Então, meus irmãos, o propósito da vinda do reino de Deus está em primeiro lugar, meus irmãos, em revelar a graça de Deus, graça amorosa em salvar os eleitos, graça soberana em incluir inclusive os ímpios no reino inaugurado, não no reino eterno, incluí-los dentro da igreja, mesmo não sendo salvos. Eles serão incluídos, que é o joio. Revelar a graça, revelar a bondade, revelar a fidelidade de Deus, pelo que um dia irá nos livrar. E essa promessa ela é ratificada aqui no versículo de número 48 e 49. E quando já está cheia, os pescadores arrastam para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins se deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Justos são os justificados. Justificados são os considerados justos. Considerados justos é aqueles que Deus declara justos, ou seja, são os seus filhos em Cristo Jesus. E esses justos, eles serão salvos da ira vindoura, da qual está escrito em Romanos capítulo de número 2, versículo 5 e 6. Serão salvos da ira futura, do qual está descrito em Romanos capítulo 5, versículo de número 9. Nós seremos por ele salvos da ira. Essa salvação, meus irmãos, também diz respeito à ira eterna, da qual está descrito em Apocalipse, fala do lago de fogo, do qual também nós seremos salvos. Isso é, meus irmãos, a fidelidade de Deus sendo colocada, manifesta, Deus manifestando a sua fidelidade, porque Ele prometeu salvar os seus filhos. Ele prometeu isso, meus irmãos, em Malaquias capítulo 3 e também em Malaquias capítulo 4, quando Ele fala do sol da justiça que irá se revelar, irá separar, fazer a diferença entre justo e injusto. Naquele dia, o meu servo, ele irá separar, irá salvar. Ele está falando de Cristo, que é o sol da justiça. Ele prometeu e Ele vai cumprir, porque Ele virá nos salvar, nos buscar, nos resgatar e nos glorificar para todo sempre. Então, isso é de Deus em cumprir as suas promessas. Por último, a vinda do reino, meus irmãos, revela não somente a graça, a bondade e a fidelidade de Deus, mas revela também a justiça de Deus. Justiça porque a vida do reino
inaugurada permite o ingresso de ímpios dentro da igreja. E por vezes nós não conseguimos perceber a diferença de maneira clara, porque é necessário que se deixe crescer o joio e o trigo. Mas na consumação do século, que é quando virá o reino consumado, o juízo, ficará a diferença, e ali Deus vai revelar a sua justiça. Por enquanto Ele está revelando a sua graça, mas no dia do juízo Ele vai revelar a sua justiça para com os filhos das trevas, os peixes maus, os peixes impuros. Versículo de número 50, versículo 50 diz: e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, meus irmãos, Deus, Ele é justo ao condenar os ímpios com dura pena, que é o fogo. Fogo na Bíblia, em maioria das vezes, significa juízo de Deus. E a Bíblia declara que, de fato, o inferno final, que é o inferno eterno, é o lago de fogo, que está descrito em Apocalipse, capítulo de número 20. Esse lago de fogo e enxofre, que foi criado e destinado aos anjos caídos, vai ser aplicado também aos homens, porque Deus é um Deus justo. E hoje, meus irmãos, nós estamos presenciando uma aparente impunidade com o que diz respeito aos ímpios. Nós temos uma perspectiva semelhante à dos judeus, do Salmo 73, e também revelada em Malaquias, capítulo de número 3, que os ímpios, eles pecam, escapam. E os justos, que são os crentes, muitas vezes, Deus disciplina de maneira severa hoje, e os ímpios blasfemam contra Deus, pecam de toda forma, escapam, têm uma vida tranquila. Meus irmãos, não se enganem, não nos enganemos, porque no dia do juízo final será revelada a justa justiça de Deus, porque nesse dia Deus vai condenar e condenar de uma maneira justa. Por quê? Porque Ele vai condenar não só pela sua prática, mas pela natureza dos ímpios. Os ímpios, eles são maus, e eles continuarão sendo maus, mesmo dentro do inferno eles continuarão sendo maus. Tire da sua mente a concepção errônea de que no inferno alguém pode se arrepender. Se isso existe na sua mente, tira essa possibilidade. Mas pastor, e se no inferno alguém não aguentar o calor do fogo e se arrepender? Não, eles não vão se arrepender. O primeiro motivo porque eles não vão se arrepender, porque eles têm uma natureza peçonhenta, inclinada para o mal, uma natureza rebelde. Não há quem busque a Deus, não há quem entenda. O coração do homem é corrupto, extremamente corrupto. E se alguém se arrepende do que faz, é porque Deus tocou no coração, não é porque a pessoa tocou em si mesmo. Porque o arrependimento é dom de Deus. Está escrito em Atos que Deus deu arrependimento a todos aqueles que foram destinados para a vida eterna. Deus é que dá o arrependimento. Em segundo lugar, nós temos que entender que o texto traz evidências de que mesmo continuarão com rebeldia diante de Deus. O versículo de número 50 diz: e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. O que você acha que significa ranger de dentes? Você acha que é um choro de lamento ou um choro de dor? Ranger de dentes, meus irmãos, na Bíblia significa raiva. Ranger de dentes na Bíblia significa ódio. Eles estarão no inferno sofrendo e vão continuar com raiva de Deus, com ódio de Deus. Mesmo no inferno, eles não irão se arrepender, ou seja, Deus condenará eternamente de uma maneira justa. Ninguém vai se arrepender no inferno, pelo contrário, se eles têm raiva de Deus hoje, eles vão ter mais raiva ainda, porque Deus os condenou à perdição eterna. Meus queridos irmãos, o propósito da vinda do reino de Deus é revelar a sua graça, a sua bondade, sua fidelidade, sua justiça. Revelar a sua graça, revelar a sua bondade, a sua fidelidade e a sua justiça. E nós temos que entender que Deus cumprirá todas essas promessas. E nós estamos firmes nessas promessas. Vamos então ficar de pé e cantar o hino.